Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no Super Acadêmico. Eu vou continuar hoje com o Eric Maigret, a Sociologia da Comunicação e das Mídias, falando hoje sobre um trecho aqui do livro chamado A Armadilha das Teorias dos Efeitos Diretos, Pânicos Morais e Behaviorismo. Então ele vai dizer aqui, que a difusão das ideias revolucionárias americanas de 1776 e das francesas em 1789 tornou, durante quase um século, a instauração de uma relação de otimismo com o papel da mídia. Então, por que a abertura falando sobre isso? A crença nesse período revolucionário, no final do século XVIII, indo para o século XIX, é que, à medida que havia mais acesso à informação através da mídia impressa, que era disponível, haveria maior democratização e um pensamento cada vez mais livre a respeito da condição dos seres humanos. Aí, nesse período, especialmente indo para o final do século XIX, que é quando tem esse grande otimismo em relação à tecnologia, em relação ao progresso, um período bastante otimista, especialmente no mundo ocidental europeu e norte-americano no caso também. Havia uma crença na informação pluralista, com vários pontos de vista livremente expressos, uma reflexão esclarecida a respeito da realidade, havia a ascensão do ideal democrático, havia uma ideologia de progresso econômico, técnico e científico que se afirmou ao curso do século XIX. Eu puxo como um exemplo assim de expressão midiática, com base na ficção, mais dentro desse contexto de ciência e tecnologia, a obra do H.G. Wells. Então, para quem não conhece, o H.G. Wells foi um pensador, um escritor do segunda metade do século XIX, e assim como o Júlio Verne, ficou notório nas obras dele muitos, digamos assim, previsões, muitos futurismos dentro da ficção dele, sendo que uma das obras mais famosas dele é A Máquina do Tempo, que tem algumas versões para o cinema, tem uma meta versão que é justamente o próprio H.G. Wells inventando a máquina do tempo e viajando para o futuro. E aí é interessante que essas obras do H.G. Wells deram abertura para a ciência, para a tecnologia, de antecipar uma série de construções, uma série de formulações de cunho otimista a respeito da própria tecnologia e da ciência. E aí, digamos assim, essa mídia da época, no caso a mídia impressa, através dessa literatura de ficção científica, de fantasia, abriu as portas para a criatividade cinematográfica, a criatividade audiovisual do século XX. Certo? Então, obras como A Viagem à Lua, A Viagem ao Centro da Terra, Viagem no Tempo, essas coisas todas, ao se transformarem de literatura escrita para produção audiovisual, trouxe uma série de expressões inovadoras, visualmente falando, a respeito do futuro, a respeito do que seria possível alcançar como humanidade, sendo assim uma expressão mais, digamos assim, mais direta disso seria justamente a questão do homem ter chegado ao espaço, Então, no final do século XIX, isso era colocado como ficção de fantasia, como ficção científica. E 60 anos depois, 70 anos depois, estava acontecendo de fato uma conquista científica que seria o homem chegar ao espaço. Aí o Eric Maguire continua, havia uma fé muito grande por volta do ano 1880 no progresso relacionado com os correios, com a eletricidade sendo dominada, digamos assim, para uso, a invenção do telégrafo, logo depois do telefone. Então haveria uma noção de verdadeira civilização universal, como se essas tecnologias, tem, por exemplo, do Júlio Verne a obra A Volta ao Mundo em 80 Dias, que seria uma espécie de elogio
das conquistas tecnológicas relacionadas com o transporte. Então, esse tipo de raciocínio de que uma civilização universal de base ocidental, né? Então, para quem não conhece a história do Volta ao Mundo em 80 Dias, você tem um lord inglês que aposta com outros lords que é possível fazer a volta ao mundo em 80 dias com a tecnologia vigente na época. E aí você tem digamos assim, um processo civilizatório da Inglaterra, né, do Império Britânico ao redor do mundo, inclusive com uma expressão do próprio Império Britânico, já que ao final do século XIX e começo do século XX, o Império Britânico era tão grande que se dizia que nele nunca o sol se põe. Né? Então você tinha a Índia como parte do Império Britânico, a Austrália, Canadá, né? Tudo isso, mesmo depois dos processos de independência, muitos desses países continuaram fazendo parte do Commonwealth, né? A comunidade britânica. E aí esse raciocínio meio que colonizador se reflete na obra de ficção, porque o personagem central, né, o Phineas Fogg, ele vai transitando por todas as partes do Império Britânico nessa tentativa de vencer a aposta. Então, é uma demonstração assim de superioridade tecnológica, digamos assim, a partir de um olhar civilizador, né, um olhar de progresso. Quando o direito de voto foi ampliado e jornais não se dirigiam mais só às elites, então haveria nesse período também a ascensão desse desejo de uma ampliação dos direitos democráticos e das liberdades. De democrático, o desenvolvimento dos meios de comunicação se tornou monstruoso para todos aqueles que o interpretaram como uma ameaça, um objeto de manipulação e de ojeriza. De fato, como um acesso mal controlado do povo à representação e ao simbólico. Então, isso retorna um pouco a um dos caminhos, né, um dos vieses que o Eric Maguire apresenta como sendo modo de interpretar a mídia de massa, que é essa ideia de que se há mais acesso, há mais democratização, há também um perigo desse acesso e democratização se tornar um grande caos, né, com todas as pessoas tendo acesso à informação, porque teoricamente o povo, a multidão, né, tanto que o conceito de massa e de multidão meio que se intercalam pela suposição de que a massa ou a multidão ela é burra, né, ela é incapaz de tomar decisões de maneira racional. Haveria uma escalada de uma figura perigosa de opinião coletiva, a massa ou a multidão, caracterizada por sua irracionalidade ou sua histeria. Então, um exemplo, né, histórico de efeito massificante, né, efeito de massa, que reflete essa irracionalidade da massa. Em 1948, se eu não me engano, houve uma transmissão de rádio de uma narração de um livro de ficção, né, que é um livro acho que de H.G. Wells, ou é de Júlio Verne, acho que é H.G. Wells, Guerra dos Mundos, né, que é uma história de ficção científica em que a Terra é invadida por marcianos. E aí é interessante que o narrador, né, no rádio, que foi aquele ator de Cidadão Kane, Orson Welles, ele ao fazer essa narração, essa transmissão, né, em áudio pelo rádio nos Estados Unidos, causou pânico, porque muitas pessoas acharam que não era uma narrativa fictícia, né, uma narrativa de ficção, era como se fosse uma narrativa jornalística, e aquilo ali de fato estivesse acontecendo no país, e muitas pessoas entraram em pânico e começaram a agir de maneira irracional e a gerar saques, né, corridas, e as pessoas desesperadas e tal. Então, assim, o efeito massificante da transmissão seria um exemplo desse perigo que tem da informação da mídia de massa ser transmitida. Então, por exemplo, hoje em dia com a pandemia, né, desde do início de 2020 para cá, final de 2019 para cá, né, muitas pessoas, assim, por um lado, o papel da mídia
de informar e fazer com que as pessoas fiquem informadas e tomem os cuidados necessários, foi essencial, né, para que o desastre da pandemia não fosse maior, que não acabou ainda, inclusive. No entanto, muitas pessoas com essa mentalidade de que a massa, a multidão, ela é irracional, é burra, disseram que a mídia estava provocando pânico na multidão, na massa, através dessas notícias sobre a pandemia, desacreditando inclusive a própria mídia de massa que informava sobre a pandemia, né? Sobre a doença, sobre a necessidade de máscara, vacina, né? Necessidade de distanciamento, essas coisas todas. E você vê que houve uma facilidade muito grande de as pessoas, algumas pessoas, desacreditarem do que a mídia estava dizendo e minimizar a questão, talvez por um traço de psicologia social, talvez, e que as pessoas, por negação, preferem acreditar que não está acontecendo nada do que realmente admitir de que está acontecendo alguma coisa e que precisa ser feita alguma coisa. Mas, bom, é uma coisa para se pensar, né? Estou trazendo aqui o problema. E por final, o Eric McGregor vai falar da ideia de que o behaviorismo, né, como uma linha psicológica bastante presente na época, né, final do século XIX, começo do século XX, meio que respondia à ideia de que haveria pela mídia um estímulo, né, os meios de comunicação procederiam por injeções, né, injeções nos espíritos das pessoas para produzir certos tipos de comportamentos, que ele reflete diretamente a teoria do Harold Lasswell, né, que é a ideia de que a mídia transmite uma mensagem, né, através de um meio e tem um certo efeito. E aí a questão do efeito, é por isso que o capítulo se chama Armadilha das Teorias dos Efeitos Diretos. Por que armadilha? Né? Porque havia a crença predominante nesse momento de que a mídia podia trazer efeitos muitas vezes nefastos sobre a multidão, sobre a massa, que age de maneira irracional. Daí a ideia de aplicar o behaviorismo, que é uma teoria psicológica que diz que o comportamento advém de certos estímulos. Então, um certo estímulo de medo, por exemplo, você quer provocar pânico, você pega e coloca uma notícia sobre uma doença, uma notícia sobre um caos financeiro, uma notícia, aí isso aí causaria um certo efeito na multidão. Então, assim, são coisas para se refletir, se é possível ou não. Historicamente, a gente pode ver que, por exemplo, o que foi feito, imagino que de maneira proposital, entre os anos 2012 e 2013 até 2016, aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, mas aqui no Brasil, como exemplo, para que fosse tirado fosse tirado da presidência, a presidente Dilma, né? E tirar o PT do poder, me parece que houve uma crença nesse efeito, né? De que haveria necessidade de estimular uma crise financeira exagerada, né? Fazer exageros sobre os processos de corrupção e tal, como se fosse uma forma de eliminar um mal. E aí muitas pessoas acreditaram, muitas pessoas criaram essa cultura da raiva, do ódio contra algumas pessoas, partidos, essa mentalidade mais progressista. E aí, o efeito seria justamente o processo de impeachment, né? Então, o processo da prisão do Lula também. Tudo isso seria um efeito, né, de um advento político-midiático que fez com que muitas pessoas acreditassem em coisas que não são necessariamente verdade. E acabou criando também uma cultura na mente das pessoas de ódio contra o desacordo, né? De ódio contra quem discorda delas. Aí, bom, fica para você que está assistindo o vídeo refletir sobre essas coisas dentro do que o Eric McGregor está falando, né? Então, eu vou ficando por aqui, né? Vídeo curtinho hoje, 15 minutos apenas. No próximo a gente continua com essa temática. Valeu!